Vamos falar de algo que está cada vez mais em alta: os procedimentos estéticos. Existem diversos casos em que esses procedimentos feitos por biomédicos deram errado. E aí, cara, acabam gerando um grande prejuízo aos pacientes, às pacientes. Mas e aí? Quais são os procedimentos que os biomédicos estão autorizados a fazer? É uma discussão que está rolando muito grande essa semana. Para explicar pra gente aí, a repórter Cris Otaviano está ao vivo, está aqui com a gente agora. Cris, existem procedimentos aí que devem ser feitos por médicos e outros por biomédicos, não é isso? Muito boa tarde, querida, com você. Oi, Fred, boa tarde para você, para quem está com a gente aqui no Balanço Geral. Fred, sabe que a gente foi esmiuçar essa história aí, até para informar você que é nosso amigo aqui no Balanço Geral e que está, por exemplo, à procura de fazer algum procedimento estético, o qual não vai ser conduzido necessariamente por um médico, esse profissional que fez aí a faculdade de medicina, mas um outro tipo de profissional, é exemplo dos enfermeiros, farmacêuticos, biomédicos. E lá no Conselho Federal de Medicina, o que nos foi orientado, viu, Fred, é que existem dois tipos de procedimentos. Existem os procedimentos que são chamados invasivos. São aqueles em que você faz procedimentos que estão abaixo da derme, abaixo da pele, como, por exemplo, os preenchimentos. Preenchimento de lábio, existem aquelas moças que fazem o preenchimento do bumbum, rapazes também gostam de fazer esse procedimento. Esse tipo de procedimento considerado invasivo deve ser conduzido por um profissional médico ou aquele que tem alguma especialização em cirurgia plástica ou em dermatologia. Por que isso acontece, Fred? Porque estes procedimentos podem avançar para complicações. E é preciso que, diante de uma complicação, e isso não dá para prever, porque depende muito do organismo do indivíduo, o profissional ele tem que estar habilitado a fazer ali procedimentos de emergência, que geralmente o médico é o profissional mais habilitado a fazer essa intercorrência. Uma outra informação importante também é que esse lugar onde essa pessoa está fazendo esse procedimento tenha uma estrutura em que, ao se fazer ali um procedimento de massagem cardíaca, algo que evolua ali para um procedimento de necessidade de fazer algo mais grave, exista a estrutura nesse lugar para que esse profissional médico consiga conduzir ali o que for necessário. A gente andou conversando com algumas pessoas que estão questionando aí um tratamento chamado TX8, que tem sido feito lá em São Paulo e aqui também no Distrito Federal, em que você coloca algumas substâncias dentro do glúteo ali, do bumbum, para deixar ele mais bonito, com um formato ali mais adequado. E essas pacientes com quem nós conversamos, essas pessoas que passaram por esse procedimento, estão dizendo que elas avançaram para complicações relacionadas a esse tratamento. Incharam, sabe, Fred? Ficaram com nódulos ali no bumbum, onde foi feita a aplicação. Uma dessas mulheres disse que depois de tratar, ela ainda segue com um problema aí renal, que ele é decorrente aí dessa aplicação. E muitas dessas mulheres estão fazendo boletim de ocorrência relacionado a esse tratamento TX8. A gente vai acompanhar agora uma entrevista de uma dessas pacientes que ela foi tratada com esse médico que atende aqui em Brasília, mas nesse caso ela foi tratada em São Paulo, porque esse mesmo médico que atende aqui em Brasília, ele também atende no Alphaville lá em São Paulo, e ela recorreu aí, ou ela intercorreu para uma dessas complicações, e a gente vai ouvir um trechinho aí do que aconteceu com a Natália para a gente voltar a essa conversa. Eu tive meu quadro de saúde agravado, né? Eu sempre fui uma pessoa saudável. Depois dessas aplicações, eu comecei a ficar bem doente. Eu tive infecção, né? Segundo os médicos, fiquei num quadro aí de quase morte. Passei dias internada no hospital, né? 16 dias, depois mais 20 dias em tratamento em home care, e tenho as consequências até hoje, tá? Eu tive problemas renais, tenho problemas renais hoje em dia, coisa que eu não tinha. Cara, e olha só, é uma dúvida constante. Nós, como pacientes aí, que chega numa clínica de estética, às vezes você não sabe nem o que o cara é, bicho. Ele se vende como um médico, sendo um biomédico. Pô, a diferença é grande, cara. Enfermeiro e técnico de enfermagem.
A diferença é grande. Esse Rafael Braca, conheço esse cara, inclusive. Ele coloca nas redes sociais dele, Doutor Rafael. Eu venho lendo a semana inteira e sei que isso é verdade. De que ele colocava ali, Cris, nas seringas, um líquido que ninguém sabia o que era. Porque a seringa, quando vinha para o procedimento, ela já vinha preparada. Ela já vinha preparada. Algumas pessoas falaram, eu tô achando que ele tá usando o tal do Sintol, que é um negócio aí que dá problema, mas é muito problema. Dá ataque cardíaco, dá embolia pulmonar, dá um monte de problema. Dá um monte de problema. Só que as mulheres, naquele anseio de, eu vou ter o bumbum da vida, eu vou ter o bumbum do ano, sai colocando qualquer coisa. Não, mas deu certo na minha amiga, eu vou lá também. Não é dar certo na sua amiga, gente. Essas coisas tem que ter aí exames, sabe? Você tem que ver se seu exame compactua com o que vai ser colocado, o que não vai ser colocado. Se você tá bem do coração, se seu pulmão tá de boa, se você pode ou não pode isso. Muito cuidado. Muito cuidado. E agora a gente tem dezenas de pacientes acusando aí esse médico de erro médico. Pacientes, inclusive, que estiveram na UTI por conta disso. Cris, lembrando sempre que o melhor de tudo isso, gente, é a saúde, pelo amor de Deus.